Hoje falarei um caso que eu vivenciei já, olha, no ano 1973, nós estamos em 2020, olha quanto tempo passou, quase 50 anos, 48 anos atrás. Eu fui chamado por uma senhora para ver o filho dela que estava doente em casa. Uma consulta domiciliar. O filho. Ela deu o endereço dela, era um prédio pequeno. E eu cheguei no prédio onde ela deu o endereço, mas eu esqueci o apartamento. Saber, o prédio tinha o número, localizei bem. Cheguei lá e digo, o apartamento. Você sabia que era um prédio pequeno? Aí, uma senhora vinha descendo. E eu expliquei que eu tinha aqui no apartamento de uma senhora que pediu para eu consultar o filho dela. Um rapaz que ela me disse que tinha 28 anos. E a senhora falou, olha, mas eu moro aqui no prédio há muito tempo. Aqui não tem nenhum rapaz dessa idade aqui. Eu digo, tem, sim, não tem. E ela disse, aliás, todos aqui, só a minha vizinha, que era no mesmo andar, a minha vizinha, uma vizinha dela, que tem uma filha, uma moça. Mas rapaz não tem aqui. Tem, a maioria são casais velhos, idosos, porque o prédio é pequeno, tinha 6 apartamentos, era 3 andares, 2 por andar, 6 apartamentos. Ela disse, a maioria são tudo pessoas velhos, idosos, tem uma viúva, um viúvo, mas essa única que tem uma filha, é vizinha minha. Eu digo, então eu vou tentar nessa casa. E eu apertei a campainha, a mulher atendeu. E eu fui examinar o rapaz. O rapaz, ele tinha deficiência. Ele nasceu com síndrome. Ele tinha, além do autismo, ele tinha também, ele teve ainda deficiência nóxido de parto, e ele ficou ainda com mais deficiência. E ele ficou na cama lá, ele não andava. E esse rapaz, naquela época existia muito preconceito. Hoje, graças a Deus, melhorou. Você veja, ela tratava o menino, tratava bem. Esse rapaz já até desencarnou, que depois eu acompanhei, já desencarnou, com outro problema, um problema dele de coração, ele desencarnou. Tempos depois, bem tempos depois. Mas o que eu fiquei impressionado é que ele escondia esse menino de todas as pessoas. 28 anos ela morava no apartamento com esse menino e nenhum vizinho sabia. A vizinha do mesmo andar não sabia que existia esse menino, que ele ficava sempre no quarto. Ela escondia, tinha vergonha de apresentar. No passado era comum, às vezes, uma criança autista, ou síndrome de Down, ou outro tipo de retardo, esconderem, às vezes, um defeito, às vezes escondiam. E isso criava um transtorno imenso. E de vez em quando eu lembro do Plínio, que ele até era amado, a mãe tinha um jeitinho, do jeito dela, tratava ele bem, mas escondia. E tinha vergonha de apresentar. E como devia sofrer aquela mãe por ter vergonha do filho, por ela ter vergonha, ela não tinha a possibilidade de amar plenamente. Na realidade, essas crianças precisam, de um modo geral, ser muito amados, ser muito ajudados. Mas apesar de dizer que hoje assume, tem controle, ainda há muito embasamento enrustido ali dentro. Veja, por exemplo, essas crianças que nasceu com essa deficiência, ela tem um passado que está lá no seu arcabouço perispiritual, informações
que precisava ser trabalhada aqui. E uma das coisas muito importantes para trabalhar com essa criança seria a prática do Evangelho. Não só o Evangelho no lar, mas às vezes levar uma criança dessa para o centro espírita, se é espírita, para a igreja católica, se é católico, para uma igreja protestante, se é protestante, e assim por diante. Mas você olha numa igreja católica, numa igreja evangélica, no centro espírita, você vê poucos autistas, poucos deficientes. O Brasil é um país que tem mais de 36 milhões de deficientes físicos. Você vê muito pouco. Ou seja, às vezes aquela família acha que a pessoa não é capaz de acompanhar, porque no caso o menino ele não falava, não andava, não acompanhar os ensinamentos. Eu sempre conto esse caso, que serve para dizer, o Chico Xavier tinha uma mulher que era muito católica, nem conhecia o Chico Xavier, muito. E ela tinha um filho que ficava na cama, também não falava, não fazia nada, ficava na cama. E ela, todo dia, ela abria a Bíblia e lia um pedacinho para esse menino, lia e fazia uma prece, todos os dias. E quando esse menino desencarnou, surpresa, ela recebeu uma mensagem, o Chico Xavier recebeu uma mensagem do menino, agradecendo a mãe que aquela leitura que ele fazia da Bíblia todo dia, aquilo marcava profundamente ele. Então eu fico a imaginar que coisa fantástica. O corpo não está acompanhando, mas o espírito acompanha. A deficiência está no corpo, não está no espírito. A ligação entre o espírito e o corpo precisa momentaneamente ter essa dificuldade, porque faz parte do karma da massa evolutiva da criança. Mas é preciso lembrar que quando essas crianças estão aí, você precisa falar direto ao espírito. Evangelho no lar, leve ele para as reuniões espiritual, ame bastante, sirva bastante, porque provavelmente você vai surpreender, chega do outro lado, tem um espírito superior a você e aguardando, e às vezes era aquele menino que tinha um aspecto de retardado. Espero que o caso do Plínio, esse rapaz de 28 anos, sirva para a reflexão de algumas pessoas. Eu aprendi muito com o Plínio, com a família do Plínio e com aquela vizinha dizendo: não tem ninguém aqui, nenhum rapaz, porque eu já moro nesse prédio há muitos anos. Deus te guarde e boa sorte. Até o próximo encontro.